Estamos de volta com o seu Amazônia agora e neste bloco a gente vai continuar falando sobre esse terremoto que atingiu o Peru e cujos reflexos foram sentidos aqui no Acre, em Rondônia e também no Amazonas. O Corpo de Bombeiros ontem recebeu inúmeros chamados de pessoas querendo avaliar imóveis, enfim. Por isso eu vou conversar agora com o Major Cleiton Almeida, comandante operacional do Corpo de Bombeiros, que vai falar um pouco para a gente sobre esse trabalho. Major, muito boa tarde. Então, muitas ocorrências registradas desde ontem. Boa tarde aos espectadores do programa da AmazonSat. Nós tivemos realmente uma grande incidência de acionamentos na tarde de ontem, final da tarde e início da noite. Em decorrência desse terremoto acontecido na região de município, aliás, da região de Ibéria, lá no Peru, né? Inhapare, Madre de Dios, nós tivemos aí aproximadamente 19 acionamentos só para fazer vistorias em instalações, edificações verticais. Tanto edifícios públicos, né, como edifícios de caráter residencial. Mas nenhuma casa teve nenhum incidente, mas em prédios mesmo, né, que foram sentidos esses abalos? Não, nós não tivemos incidência, né, de chamamento para atendimento de ocorrências em edificações residenciais, que a gente chama de unifamiliares, né. Todos os acionamentos foram para edificações, em especial edificações verticais, tanto como prédios públicos, instituições de ensino. Tivemos também acionamento para edifícios residenciais multifamiliares. Major, é interessante, como a gente vinha falando desde o início do programa, que em Cruzeiro do Sul, por exemplo, aquela região mais do interior do Acre, tem uma experiência maior nesse tipo de situação do que a capital Rio Branco, que está um pouquinho mais distante. E o que a gente percebe é que às vezes as pessoas ficam bastante apavoradas, não é? E fazem daquele momento muito maior do que ele realmente é. Como é que vocês têm lidado com essas situações que, é claro, ocorrem bastante na profissão de vocês? Sem dúvida nenhuma. Cada vez que a população está mais suscetível à incidência, ela vai ficando mais, a incidência de acidentes, né? Ela vai ficando mais resistente. No nosso caso, a gente não tem tanto know-how, né, nessa situação de abalos sísmicos, de terremotos, movimentação das placas, né? Então, nós estamos aí de Cruzeiro do Sul, um pouquinho mais distante de 600 quilômetros, então só chega aqui a ponta da onda, né? Cruzeiro do Sul está bem próximo, margem com o Peru, e eles têm esses impactos, eles sentem esses abalos com uma frequência um pouco maior, ocasionando essa condição habitual à sua população daquele município, né? Aqui em Rio Branco a gente não tinha o registro desses incidentes com grande intensidade, né? Tivemos na tarde de ontem, mas de forma que a população tenha esse primeiro impacto, esse primeiro momento, fica assustada, mas logo após, o objetivo do Sistema Público de Segurança, né, em especial do Corpo de Bombeiros, é proporcionar a condição de segurança, trazer essas pessoas de volta à calma após o ocorrido, né? Verificar as instalações, os prédios, as edificações, se houve dano ou não, e daí colocar as pessoas dentro do que realmente aconteceu. Estando edificações em condições de segurança estabelecidas, as pessoas voltam para os seus locais. E essas edificações, elas já foram todas vistoriadas ou vocês ainda continuam? Houve algum incidente registrado de prédios rachados, enfim? Ontem nós tivemos essa demanda, né, expressiva. Como é uma demanda delicada, requereu do nosso pessoal técnico, né, e do pessoal que estava de serviço, pessoal da prontidão operacional, uma resposta rápida que foi feito. Né, nós fizemos vistorias ontem, desde as 18 horas até por volta de 0 hora, né, e nenhum dos imóveis que foi vistoriado foi encontrado nenhuma condição de anomalia decorrente desse abalo sísmico que nós tivemos ontem aqui no município de Rio Branco. Major, é sempre importante a gente frisar aqui para o pessoal de casa como agir nesse tipo de situação, porque às vezes, por exemplo, em casos de prédios muito altos, as pessoas ficam desesperadas, saem correndo, enfim, correm risco também de serem pisoteadas em todo esse terror, não é, dessas situações. Então, como as pessoas devem agir nesse tipo de situação? Não só de abalos sísmicos, mas, enfim, qualquer situação, por exemplo, de incêndio, não é? Sem dúvida, uma preocupação dos corpos de bombeiros, não só do estado do Acre, mas de todo o Brasil. As pessoas que ocupam espaços comuns, né, áreas onde haja aglomeração, as pessoas aprendam a utilizar os recursos de proteção contra incêndio. Nesse caso mais específico, os recursos de proteção contra o pânico, que são as rotas de fuga através das saídas de emergência. Numa situação dessa ordem, jamais se deve utilizar, por exemplo, o uso do elevador.
né? Porque pode haver uma queda de energia, pode haver o impedimento dessa máquina estar funcionando. O mais recomendado no caso é a utilização das escadas de emergência, né? E aí a recomendação que a gente faz é a seguinte: sempre a mão direita vai ser o ponto de referência das pessoas, né? Então quem sobe a escada, sobe sempre pelo lado direito, quem desce a escada, desce sempre pelo lado direito. Quem vai subir? Apenas os serviços de segurança e emergência, urgência e emergência, para garantir a preservação da integridade física das pessoas. Ok, Major, muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Fica à vontade para deixar aí aquela mensagem final para quem está acompanhando a gente. Bom, o Corpo de Bombeiros, o governo do estado do Acre está empenhado em promover ações de segurança, né, para toda a sua comunidade, né, todo o estado. Desenvolve ações desde o município do Vale do Acre até o Vale do Juruá. Para o acionamento do Corpo de Bombeiros, diz que o 93, as nossas centrais de operações, nós temos equipes de serviço diuturnamente, né, em serviço em revezamento de 24 horas, pronto para atender a necessidade da população acreana. Muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco do seu Amazônia Agora. Continue com a gente.